tudo muda. O tempo, as pessoas, a tecnologia, os desafios do futuro. Mas quando estamos juntos, o propósito permanece. Há mais de 20 anos, o movimento começou a transformar a região serrana do Rio de Janeiro. Empresários, instituições acadêmicas, governo e a sociedade se uniram pelo objetivo de criar, gerar oportunidades e transformar vidas através da inovação tecnológica. O Serratec é um parque em desenvolvimento. E por ser um parque em desenvolvimento, diria que é uma obra em constante crescimento, que se consolidou nos últimos anos como um ator fundamental na transformação social, econômica e digital do território no qual nós estamos inseridos. Então eu via um Serratec com muita vontade de construir e com um propósito muito grande, né? Porque um parque tecnológico é um projeto de longo prazo, sem menor dúvida. E ele, ao longo do caminho, ele certamente encara muitos desafios e até reconceituação. O Serratec começou com um foco assim, muito, que acho que foi um diferencial de tudo que já tinha sido feito anteriormente no Petrópolis Tecnópolis, né? Que são as empresas de tecnologia à frente do processo. O poder público é super bem-vindo, mas ele precisa entender que as empresas que na realidade vão drivar o sucesso do parque tecnológico. Investimos tempo e energia na construção de um planejamento estratégico sólido e robusto que trouxesse impacto e transformação real na gestão do parque. Eu posso ser testemunha e afirmar com muita segurança que o Serratec vem se desenvolvendo muito bem nesses anos, né? Ele está tomando uma robustez esperada, mas nos últimos 2 anos, principalmente, ele tem cuidado muito da sua qualificação institucional. Então, ao longo desses 6 anos do Serratec, eu vejo que é um projeto que conseguiu conciliar propósito, porque as pessoas que estavam lá no nascedouro dele continuam engajadas, possibilitou uma maior articulação, uma entrega para a sociedade, mas, como o nosso atual presidente diz, a gente ainda é um pré-adolescente. Além disso, nos tornamos signatários do Pacto Global da ONU, que reafirma o nosso compromisso na agenda social, ética e sustentável. Na verdade, a decisão de vir para o Parque Tecnológico, né, para o Serratec, juntou 2 desejos que a gente tinha. Um era, a gente precisava melhorar a nossa infraestrutura, a gente precisava crescer a nossa infraestrutura para atender novos clientes, e a gente entendia naquele momento que a gente precisava estar próximo de outras empresas de tecnologia. E nada melhor do que estar próximo do parque ou dentro do Parque Tecnológico. Então, isso juntou esses 2 desejos com a possibilidade de ter esse espaço hoje, na época disponível, para a gente construir um novo escritório, uma nova proposta de crescimento e um novo centro de inteligência de operações de segurança aqui dentro do Serratec. A gente acredita no processo do Serratec desde o início, né? A Info4, né, no nosso caso específico, a gente veio para cá em 2010. Então já são 15 anos que a gente vem acreditando aqui no trabalho do Parque Tecnológico. Cara, a gente acredita nisso, né? Acredita num futuro sustentável, algo que possa ser perene, algo que possa ser perene para a sociedade, que a gente consiga enxergar a melhoria da cidade, né? A gente enxergar que a cidade melhora, que o nosso IDH como cidade melhore, que a gente veja um impacto socioeconômico na cidade, que a gente continue tendo qualidade de vida, que as pessoas cada vez melhorem, né, e que a gente possa ser protagonista nessa mudança.
A Cateq sempre apostou nessa parceria com o Serratec, né? Ela teve desde o nascedouro do Serratec e até antes no movimento Petrópolis Tecnópolis, apostando nessa vocação que a região tem para entregar de tecnologia e talentos da região. Eu acho que se a gente não tivesse ancorado dentro de um sistema coletivo, a gente não teria acessado empresas que hoje caminham junto com a gente. Então, nos últimos 2 anos, a gente vem, principalmente com a gestão e liderança aí do Gustavo, estruturando melhor os papéis de cada diretor, organizando as pessoas, como elas lidam com os projetos que estão à frente. A gente conseguiu fazer um planejamento estratégico estruturado. A gente tem uma série de ações agora que a gente começa a trabalhar e que entra na gestão, da próxima gestão, que é os objetivos estratégicos claros, um time para trabalhar. A gente conseguiu ter uma estruturação financeira que a gente pudesse ter um time dedicado e que para um parque tecnológico isso é essencial. A gestão dele foi pautada por 2 vértices. A primeira foi o fortalecimento de processos de governança e compliance e pela sustentabilidade financeira. Acho que o Gustavo, né, como executivo de uma multinacional como a Orange, ajudou a contribuir com esse olhar de fortalecimento de processos mais robustos, transparentes e alinhados com a demanda do mercado. A nossa empresa ela vem crescendo de maneira contínua, independente se tem crise ou não tem crise, ela continua continuamente crescendo. Justamente nesse período ali de 2023, né, do Gustavo, coincidentemente, a Info4 ela participou de um processo de M&A com uma empresa de São Paulo. Isso foi possível aí por meio da liderança do Gustavo Braz, que trabalhou aí par e passo com a gente, em sinergia, e a gente conseguiu construir aí um plano de trabalho, trazendo grande relevância para as contribuições do Serratec. Especialmente, o Conselho Consultivo trabalhou o planejamento estratégico do parque, trouxe fortes contribuições e também as políticas de compliance e o código de ética. Nosso desejo é que a missão do Serratec continue sendo cumprida, porque ela já é cumprida, e que a inovação tecnológica seja realmente um diferencial na construção aí de uma nova sociedade. Investimos tempo, dedicação e energia na institucionalização do Serratec. Acho que duas palavras definem muito essa relação que foi construída. Uma é transparência. Então, a gente teve uma relação desde o início muito transparente de quais são os objetivos, o que as companhias, o que as pessoas pretendem fazer e colaborar com o parque tecnológico. E a outra é o espírito de colaboração, né? De dizer, olha, as companhias estão aqui, elas colaboram, elas cooperam em prol de um bem maior, que é exatamente o crescimento do próprio parque tecnológico. E graças ao esforço desse coletivo, conseguimos captar 5,4 milhões de reais em fomentos nos últimos 2 anos. Então, como é que a gente está vendo a região serrana do Rio hoje a partir da experiência com o Serratec? A gente entende que vai se tornar talvez um dos grandes polos de inovação do Brasil, né? O que nós precisamos agora é juntar forças das entidades nacionais para olhar para a região serrana e entender que ali tem gente competente, tem vontade técnica das empresas que estão na região e existe um movimento orgânico, que é mais do que um movimento público de decidir fazer alguma coisa na região. Não, o ecossistema decidiu fazer alguma coisa na região. Então, nós aprendemos nesses últimos 2 anos que dá para fazer, que é importante a administração pública se aproximar. Então, qual é o papel da Softex agora? Facilitar que o Serratec chegue na administração pública federal e possa, de fato, causar impacto na região que é mais crescente. Então, acho que o Serratec ganha com a experiência Gustavo, diretor, né, CEO da Orange Business, e ganha também com a capacidade do Gustavo Pessoa, né, que é conduzir esses 2 últimos anos de um arranjo onde o coletivo prepondera ao individual. E ele tem muita habilidade de perceber as competências do time e poder aproveitar cada
cada competência na direção de um processo de evolução. Eu acho que assim o Gustavo tem uma participação importante nisso, porque ele foi um líder, a gestão dele foi marcada por uma liderança aberta, por uma liderança que escuta, por uma liderança que inclui. Então acho que o Serratec está aparecendo no cenário local, regional, como uma instituição que se preocupa em promover desenvolvimento social, discutir temas que afetam a nossa sociedade, como inclusão das mulheres nesse mercado de trabalho de tecnologia, como inovações, como acessibilidade, inclusão, diversidade. Então, acho que o Serratec está indo além dos interesses específicos da sua área. E isso só acrescenta as nossas cidades que fazem parte desse parque tecnológico. O programa de residência em TIC é um programa de inovação social verdadeiramente transformador. Eu me formei no ciclo 2023.2. O Serratec, ele transformou minha vida no sentido profissional, porque me aproximou dos meus objetivos. E é incrível como os anos foram passando, a gente conseguiu fazer uma primeira residência em parceria, depois conseguimos, por meio dessa gestão que está aqui hoje no Serratec, implementar um hub de inovação. Então, ainda não podemos dizer que é um hub tecnológico, porque isso é o nosso futuro, né? Então, hoje nós estamos fazendo uma estrutura que tem desde uma coordenação técnica, com experiência, do desenvolvimento do ecossistema local, das vocações locais, para, digamos assim, atender o ecossistema local em termos de demandas de pessoas. Continuou, que é uma residência em TIC, mas agora, digamos que mais evoluído, com lições aprendidas, né? E com muita gente impactada, e sem contar também da articulação política que a instituição precisou fazer nesses anos, entender como fazer, aprender como fazê-lo. Uma das coisas mais importantes no processo do Parque Tecnológico foi conseguir trazer a convergência entre os setores e os projetos estruturantes que a gente desenvolveu na época, para que a gente pudesse conectar com a quarta hélice, que é a comunidade, que veio desde então um projeto de residência, que na época a pergunta mais importante para a gente, que me veio na minha gestão, era por que as empresas de tecnologia não cresciam? E o que a gente notou é que para a empresa crescer precisa de propriedade intelectual. Para ter propriedade intelectual precisa de desenvolvedor. E no processo, uma das ações estruturantes foi criar a residência. A gente amadureceu, evoluiu bastante no nosso programa de residência, né, que foi a nossa primeira entrega ali concreta, né, de serviço. E isso deu ali uma credibilidade muito grande aí para todo o nosso trabalho, né? E isso engajou a sociedade, engajou as empresas. E eu acho que foi aí um grande alicerce para o nosso crescimento aí dos últimos 5 anos. Então, a gente está aí num crescimento contínuo e sustentável. Eu acho que a principal entrega é a possibilidade de colaboração, é a possibilidade de fazer integração com outras companhias, com outras empresas e colaborar. Eu acho que o maior benefício e o maior exemplo desse tipo de colaboração é o que a gente está fazendo logo que a gente chegou, né? Logo que a gente chegou aqui no Parque Tecnológico, a gente colocou um desafio na mesa, a Future, nós precisamos de pessoas que tenham a capacidade ou que tenham formação em cibersegurança. E a gente, no momento de colaboração, sentou junto com a Orange, inclusive junto com o próprio Gustavo, e falou, olha, precisamos fazer algo em conjunto. Future e Orange formar pessoas não só em segurança e infraestrutura, mas em cibersegurança, e a Future se propôs a fazer exatamente essa formação em cibersegurança. Então, esse eu acho que é o melhor benefício que a gente pode obter quando a gente está junto de outras empresas, que num primeiro momento podem achar que são concorrentes, mas na verdade tem um grande componente de cooperação, de cooperar, colaborar para poder ter mais entrega e mais presença, inclusive no mercado nacional. O Serratec certamente é fundamental.
A gente faz um evento todo mês na T2M, chamado Tech Day, e a pergunta que eu sempre faço, a gente está indo para o 15º evento, quantas pessoas da T2M fizeram parte da residência em software? Hoje a gente tem mais de 100 pessoas dentro da T2M. Então, de 2019 para cá, a T2M dobrou de tamanho 2 vezes, e acho que primordialmente é pautado na qualidade da formação de mão de obra que o Serratec traz. Então, assim, é fundamental, a gente apoia, sempre apoiou e vai continuar apoiando qualquer iniciativa que principalmente traga bons recursos e com impacto social, com a transformação que a gente sabe que o projeto faz. Nesse último ciclo, formamos 552 pessoas, sendo que 51% delas vieram de ações afirmativas. Os programas de qualificação profissional do Serratec, eu acho que são a menina dos olhos do Serratec. A abrangência social deles é muito importante, os programas de residência, e eles trazem essas pessoas que têm formação na área técnica para uma formação voltada para o mercado de trabalho, né? Para a empregabilidade, para as necessidades reais das empresas e da sociedade. E eles têm um alcance social muito importante. São fatores de mudança de histórias de vida familiares. Eu sempre tive vontade de trabalhar com tecnologia, mas eu me via um pouco distante disso, porque eu não tinha um conhecimento prévio da tecnologia. E o Serratec, ele encurtou esse caminho para mim e me fez chegar no meu objetivo. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, isso tem que estar no nosso DNA. Isso tem que estar na nossa forma que a gente acorda e dorme todos os dias. Tem que estar na nossa linha mestre do planejamento estratégico. Então, acho que a primeira forma mais assim, explícita do Serratec trabalhar com a questão do impacto social, isso está incorporado nas nossas diretrizes. Está incorporado na nossa missão, está incorporado na nossa visão, está incorporado nos nossos objetivos e está incorporado no nosso dia a dia. E aí é inevitável, porque quando isso está, de fato, incorporado na sua forma de fazer, na sua forma de ser instituição, inevitavelmente o resultado acontece. Então, hoje o impacto social é um valor para o Serratec. Portanto, quando a gente pensa os projetos, a gente já desenha de uma maneira que isso seja incorporado e que isso tenha valor. O Serratec é feito de pessoas, de sonhos que se conectam, propósitos que se somam. Minha jornada como presidente termina aqui, mas o compromisso permanece. Que o Serratec continue crescendo, evoluindo e inspirando, construindo um futuro mais forte, inovador e transformador. Muito obrigado a todos que participaram dessa construção comigo. Afinal, coisas incríveis acontecem quando estamos juntos. O Serratec segue mudando, construindo pontes, pavimentando uma estrada de sucesso e mudança de vida, conectando ideias, alinhando o futuro. Junte-se a nós para transformar mais vidas através da inovação tecnológica. Inspire-se com a nossa história. Acompanhe o nosso legado.